Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados e bem animados para a aula de hoje? Então vamos lá, sempre com um sorrisão no rosto, sempre com essa garra, com essa determinação. O estudo tem que ser assim, cada dia que você vai aprendendo uma coisa nova, um assunto novo, isso daí vai fazendo com que você acerte mais questões e, consequentemente, consiga a sua aprovação, beleza? Então vamos lá conhecer agora, aprofundar mais um pouco sobre o nosso estudo dos beneficiários da Previdência Social. Vocês estão percebendo que a gente está seguindo uma linha de raciocínio bacana. Você vai estar aprendendo aos poucos, de forma gradativa. Quando terminar o curso, você já está aí conseguindo acertar todas as questões de direito previdenciário. Então, os beneficiários, já tinha explicado na aula anterior, que eu fiz uma introdução sobre a Previdência Social, que são os segurados e os dependentes. Então, beneficiários são essas duas categorias. Os segurados, nós vamos trabalhar todos eles detalhadamente, tem muita informação aqui sobre eles. É o segurado empregado, que é o que representa aí a maioria, você trabalha numa empresa privada, carteira assinada, por exemplo, é um segurado empregado. O empregado doméstico, teve muitas mudanças em relação a ele. O contribuinte individual, esse contribuinte individual é o famoso autônomo, como é chamado, a gente vai observar isso daí. Trabalhador avulso, é o mais complicadinho, chega a ser ele, o avulso, mas a gente vai trabalhar com ele. E o segurado especial, que é o trabalhador rural aí, basicamente. Não só o rural, mas basicamente o trabalhador rural. Então, a gente vai trabalhar com todos esses segurados aí. Mas, para ficar mais fácil, nós vamos iniciar o estudo dos beneficiários pelos dependentes. E eu tenho dependentes classe 1, classe 2 e classe 3. São três classes de dependentes. Existiam quatro, mas foi revogada a quarta classe aí, então ficou só três classes de dependentes. E quais são, professor? Quem são esse pessoal aí da classe 1, classe 2 e classe 3? Nós vamos trabalhar com todos eles agora. A classe 1 é o cônjuge, marido, a esposa, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos ou inválido e que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Então, essa é a classe 1. Basicamente, podemos resumir no filho, né? Nos filhos e na esposa e no marido. Só que tem várias regras aqui. Estou só resumindo quem é a classe 1. Cônjuge, companheiro, companheira, filho não emancipado, a gente vai já entender o que significa isso, de qualquer condição menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental, deficiência grave. A classe 2 são os pais. E a classe 3, os irmãos. E a regra para o irmão, ela é a mesma utilizada para o filho. Ó. O irmão não é emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Então, a mesma regra aí que é utilizada para o, o filho, né, vai ser utilizada para o irmão também. A mesma questão da idade, da deficiência, tranquilo. Professor, mas o seguinte, quer dizer que essas três pessoas, por exemplo, uma pensão por morte, né, que é o benefício principal que os dependentes vão receber, um auxílio reclusão, todos eles vão receber, é assim que funciona? Não. Existe uma classe que é chamada de preferencial, que é essa daqui, é a classe 1. Ela é chamada de preferencial. Existindo pessoas da classe 1, a classe 2 e a classe 3 fica sem direito ao benefício. Então, se a pessoa faleceu, deixou pensão por morte, e ela é casada, tem um esposo, a esposa, nesse caso aí, os pais, o irmão está fora. Se tiver filho, então, tendo algum dependente da classe 1, exclui as outras classes. Aí vamos supor que não tem cônjuge, não tem filho, não tem companheira, aí é que entra a classe 2, os pais. Se os pais não se encaixarem, aí é que eu vou para a classe 3.
beleza? Então, cuidado com essa regrinha aqui, ó. A existência de dependente de uma classe superior exclui o direito dos dependentes pertencentes às classes seguintes. Então, eu tenho 3 classes de dependente: 1, 2 e 3. Se eu tiver um dependente da classe 1, acabou. Classe 2 e classe 3 não vai ter mais direito, porque já tendo um da superior, agora não tem classe 1, não tem nenhum dependente. Aí eu tenho um da classe 2. Pronto, então acaba com a classe 3. Para chegar na classe 3, para o irmão ter direito, por exemplo, a uma pensão por morte do outro, tem que não existir ninguém da classe 1 e ninguém da classe 2. Então, essa pessoa, para chegar até o irmão, né, não tem filho nas condições, não é casada, não tem união estável, não, os pais não se enquadram também nas condições, aí é que vai chegar para o irmão, beleza? Então, cuidado com isso. E o seguinte, observa que principalmente na classe 1, né, ele fala cônjuge, companheira e filho. Então, temos aí basicamente 3 pessoas. Porque cônjuge e companheiro pode ser pessoas diferentes. Ainda tem um filho. E pode ter mais de um filho também. Nesse caso aí, se a pessoa deixou aí a pensão e tem 4 dependentes, por exemplo, 3 filhos e a esposa, vai utilizar essa regra aqui. Os dependentes pertencentes à mesma classe vão concorrer em igualdade de condições, tendo o benefício dividido em partes iguais entre eles. Então, nesse caso, a pessoa casada, né? E tinha 3 filhos. Filho 1, filho 2 e o filho 3. Se deixar uma pensão, por exemplo, de R$ 4.000, R$ 1.000 para cada um. Vai ser dividido em partes iguais entre eles, beleza? Regrinha bem interessante sobre isso daí. Vamos agora trabalhar com a classe 1, aprofundar mais um pouco aí, essa que é a classe preferencial, né? Existindo, ela exclui todas as outras, e vamos trabalhar primeiro aí com o cônjuge, companheira e companheiro. Primeira coisa que a gente já precisa destacar aqui é que os dependentes incluem também aí a união homoafetiva. Isso já é uma decisão bem antiga, né? Mas é bom destacar isso daí. Também não é só a união entre pessoas de sexo diferente, não, pessoas do mesmo sexo também. Da mesma forma, outra coisa que às vezes é uma coisa um pouco óbvia, mas é interessante falar, que o homem também pode ter direito à pensão por morte da mulher. Não só a mulher que vai ter direito à pensão por morte do homem, não. Beleza? Ele fala cônjuge. Então, aí se enquadra os dois. Tanto o homem como a mulher pode ter direito à pensão por morte. Mas agora vamos conhecer as regras. Como é que funciona. Beleza. Aqui o tópico sobre a companheira e o companheiro, né? Aqui eu coloquei porque é na própria Lei 8.213 que estabelece isso daí. Considera-se companheira ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada. E para comprovar essa união estável, cuidado que isso aqui mudou recentemente. As provas de união estável têm que ser produzidas aí em período não superior a 24 meses à data do óbito do segurado ou recolhimento à prisão do segurado. Por quê? O que existia muitas vezes? Às vezes a pessoa tinha um relacionamento com o outro, há 20 anos, 10 anos atrás, aí quando a pessoa falecia, aí ela, olha, ele morava comigo. Aí comprovar, por exemplo, uma conta de energia que tinha no nome dos dois, uma, alguma relação que existia, né, algum documento que tinha na época, há 10 anos atrás. Só que quando a pessoa morreu, às vezes não estava mais nem com aquela pessoa. E aí a pessoa recebia a pensão de forma até fraudulenta, né? Porque ela não tinha o direito, mas ela levava um documento lá para comprovar e pronto. Então hoje é bem mais recente. Então, para comprovar que tinha união estável, tem que levar documentos aí em um período não superior a 24 meses. No caso aí dá 2 anos, né? Então, aí tudo bem, porque como existia antigamente, pessoas levavam, tá aqui fotos, tá aqui
comprovante de residência, enfim, vários documentos, a gente vai já analisar esses documentos, e às vezes era concedido o benefício para essa pessoa, só que na realidade já tinha terminado a união estável. Isso foi há 10 anos atrás, a pessoa tinha acabado, nem tinha mais contato, mas ela sabia, opa, ele morreu, então vou atrás da pensão dele, e às vezes ganhava. Então agora não, o tempo é menor, tem que comprovar isso daí em período não superior a 24 meses. Tranquilo? E aqui são os documentos aí para comprovar o vínculo e a dependência econômica. Como vocês podem observar, isso aqui foi mudado recentemente, mudado aí, alterado em 2020, e ele vai determinar quais são aí os documentos para comprovar o vínculo, por exemplo, de união estável e da dependência econômica. Vamos trabalhar muito com essa questão aí da dependência econômica. E nesse caso, tem que ter no mínimo 2 documentos. Cuidado que antigamente era 3 documentos, agora alterou. Tem que ter no mínimo 2 documentos, e aqui ele traz um rol aí exemplificativo de quais são esses documentos. Então é o seguinte, eu quero comprovar a união estável, quero comprovar que eu morava com aquela pessoa para ter direito, por exemplo, à pensão por morte. Quero comprovar a dependência econômica. O irmão, o pai quer comprovar que depende economicamente daquela pessoa que faleceu para ter o direito à pensão por morte. Aí tem vários documentos aqui. Certidão de nascimento de filho, a vida em comum, declaração de imposto de renda em que consta o interessado como dependente, aqui, declaração especial, prova do mesmo domicílio, por exemplo, comprovante de residência, né? Prova de encargos domésticos, procuração, conta bancária conjunta e diversas outras. Professor, eu preciso decorar tudo isso? Não. Você faz uma leitura, eu coloquei todos aqui, mas você faz uma leitura que até ele fala aqui, ó, quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar. Então, não é um rol taxativo, não é obrigatoriamente, tem que ser esses documentos aqui. Se a pessoa tiver outros documentos, sendo no mínimo 2, né, que ela tem que trazer, para comprovar ali a união estável, comprovar a dependência econômica. Tranquilo? Vamos agora trabalhar um tópico bem importante, porque as provas vão cobrar de vocês isso daqui, situações hipotéticas, trazendo, o João é casado com o cicrano, separou, divorciou, então vocês precisam analisar e tomar muito cuidado com isso aqui. Então vamos lá, só recapitulando aqui, classe 1, cônjuge, companheiro e companheira, estamos trabalhando com eles agora. Então vamos imaginar o seguinte, o João é casado ou vive numa união estável, tanto faz, né? Com a Maria. Se o João falecer, a Maria vai ter direito à pensão por morte. Da mesma forma, se a Maria falecer, o João vai ter direito à pensão por morte, tranquilamente. Não tem problema nenhum aqui, é a regra, né? Isso aqui é ok. Um detalhe que pode ser pegadinha de prova, é o seguinte, vamos imaginar que o João ganha R$ 3.000 por mês e a Maria ganha R$ 15.000 por mês. Se o João falecer, a Maria vai ter direito à pensão por morte dele? Vai sim, não interessa. Não interessa se ela ganha 15 mil por mês. Ela é dependente de primeira classe, né, de classe 1. Então, ela vai ter direito à pensão por morte dele. A banca pode querer fazer a confusão, dizer, não, ela ganha 15 mil, ela não depende dele e tal. Não, não existe isso. Os dependentes de classe 1, eles já são, a dependência econômica já é presumida, nós vamos trabalhar daqui a pouco com isso. Os outros é que precisam comprovar a dependência econômica, por exemplo, o pai e a mãe precisam comprovar, não é automático. Não é porque eu não sou casado, não é porque eu não tenho filho, não tenho união estável, que se a pessoa vier a falecer, os pais vão receber a pensão por morte. Não, não é automático isso daí. Tem que comprovar, os pais têm que comprovar a dependência econômica. Como é que vão comprovar essa dependência econômica? Trazendo no mínimo 2 desses documentos aqui, ou outros que venham a comprovar aí. Da mesma forma, o irmão também tem que comprovar a dependência econômica. Se não depende economicamente, não vai ter direito à pensão por morte. Diferentemente da classe 1, que essa dependência econômica ela já é presumida.
Então, o cônjuge não precisa comprovar que dependia daquela pessoa. Um filho menor de 21 anos, não precisa, já, a dependência econômica ela já é presumida, beleza? Então, cuidado com esse detalhe. Agora, vamos aprofundar mais um pouco. Eu trouxe a regra, né, para vocês observarem. Agora, vamos imaginar o seguinte: o João mais a Maria, eles estavam divorciados ou separados aí, separados judicialmente ou separados de fato. Divórcio e a separação judicial é quando realmente oficializou ali a separação entre eles. Já a separação de fato é quando eles estão separados, não vivem mais no mesmo lar, mas não foi oficializado ainda. Tipo, não, eu vou sair de casa e pronto, e estou separado de fato. Mas no papel ainda continua casado. Beleza. E aí, nesse caso, no caso de divórcio, no caso de separação judicial, separação de fato, vou trazer o exemplo aqui da mulher. Se o João falecer, a mulher vai ter direito à pensão por morte? A resposta aqui é depende. Depende de quê? Depende do recebimento ou não da prestação de alimentos, que é a pensão alimentícia, né? Mas a prova pode trazer esse nome, prestação de alimentos. Se a pessoa continua recebendo pensão alimentícia, ela vai ter direito à pensão por morte, sim. Se ela não, divorciou e não quis pensão alimentícia, não, não preciso, ou não foi estabelecido pensão alimentícia nem nada, então também ela não vai ter direito à pensão por morte. Beleza? Então, cuidado com isso. Ocorreu o divórcio, separação judicial, separação de fato, vai ter direito à pensão por morte? Continua na qualidade dependente? Depende. Depende de quê? Se estiver recebendo pensão alimentícia, aí sim, aí vai ter direito à pensão por morte. Professor, peraí, me explique mais ou menos como é que funciona isso. É o seguinte, colocar aqui, pegar até uma tela em branco, para ficar mais fácil. Aqui, João e Maria, aqui ocorreu a separação deles. Pronto. E não ficou recebendo pensão alimentícia. Não recebia. Bem aqui, o João faleceu. Nesse caso, a Maria vai ter direito à pensão por morte dele? A separação ocorreu aqui, ela não ficou recebendo pensão por morte, ele faleceu aqui. Colocar datas aqui, imagina aqui 2020, aqui 2021. Então, quando ele faleceu, eles estavam divorciados, ela não era mais a esposa dele, e não recebia pensão alimentícia. Então, a Maria não vai receber pensão por morte. Agora, imagina aqui, João e Maria, tá, 2018, ocorreu o divórcio, só que ela continuou recebendo pensão alimentícia. Ela estava recebendo pensão alimentícia dele, e aí ele faleceu, vamos supor, em 2020. Nesse caso, a Maria vai ter direito à pensão por morte dele? Sim, vai ter direito, porque quando ele faleceu, ela ainda estava recebendo pensão alimentícia dele, beleza? Então, cuidado com esse detalhe aí. Eu vou até procurar aqui o tópico que diz sobre isso. E... tem uma questãozinha que eu coloquei aqui. Depois a gente resolve ela no final, na questão que eu vou comentar sobre isso. Mas vocês já observam isso daqui, na questão de divórcio, separação judicial, separação de fato. Se ocorreu a prestação de alimentos, a pessoa tem o direito à pensão por morte. Se não tinha direito, se não estava recebendo pensão alimentícia, não vai receber pensão por morte. Cuidado para não confundir as duas coisas. Pensão alimentícia é aquela que a pessoa paga para o outro. A pessoa tira do seu salário e paga para o outro.
Geralmente o juiz vai determinar alguma coisa do tipo. A pensão por morte, ela é paga pelo INSS. É a Previdência que vai pagar aquela pensão por morte para a pessoa. Então, se quando o cônjuge faleceu, mesmo estando divorciado, mesmo estando separado judicialmente ou de fato, o outro cônjuge ainda estava recebendo pensão alimentícia, então ele vai ter direito à pensão por morte. Se não recebia, aí ele não vai ter direito à pensão por morte. Mas cuidado com um detalhe. Detalhe do quê? Com a súmula 336 do STJ. A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. O que significa essa súmula 336 do STJ? É o seguinte, a mulher, na separação, disse, eu não quero pensão alimentícia. Não quero pensão alimentícia, eu vou viver. E outra coisa, você percebe essa súmula até um pouco machista, né? Porque ela falou a mulher. No caso aqui seria o cônjuge, né? Porque vale para o homem também. Mas a súmula foi machista nesse quesito aí, né? Então, a mulher que renunciou aos alimentos de separação judicial tem direito à pensão previdenciária, caso comprovada necessidade econômica superveniente. O que significa isso daí? Vai cobrar de vocês o texto da súmula, mas vamos trabalhar aqui com exemplo. Pegando esse primeiro exemplo aqui, ó, João e Maria. Então, o João faleceu em 2020, a Maria disse, não quero pensão, pronto. 2021, o João faleceu, aqui ocorreu a separação, aliás, João faleceu, ela não recebe pensão, pronto. Mas, se fosse o seguinte, vou colocar aqui acima. Se, aqui, João e Maria separaram em 2020, Maria disse, eu não quero pensão alimentícia. Só que depois, ela chegou e disse, não, eu não estou em condições de me manter, passei por uns problemas, e agora eu quero pensão alimentícia. Aí ela renunciou aqui, ela não quis, mas depois passando por alguma dificuldade, alguma coisa, ela disse, agora eu quero pensão alimentícia. E aí o João faleceu. Nesse caso, ela vai ter direito à pensão por morte, mesmo ela tendo renunciado no início, mas depois ela foi atrás, né? Tanto ele como ela, né? A súmula fala mulher, mas vale para os dois. Então, o cônjuge que renunciou aos alimentos da separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte, comprovada necessidade econômica superveniente, posterior, né? Beleza. Então, esses dois exemplos, a prova vai cobrar de vocês só mudando o nome, trocando o João por outros nomes. Vocês vão observar as questões que a gente vai resolver daqui a pouco. Agora vai aparecer outra pessoa. João, Maria e a Joana. Eita, e agora? O João e a Maria são casados. Só que o João estava pulando a cerca com a Joana. E aí, o João veio a falecer. Aí começou a confusão. A Maria disse, eu sou mulher dele. Aquele cabra sem vergonha estava me traindo, safado, mas eu sou a mulher dele, tá aqui no papel, vou ficar com a pensão. A Joana disse, nananina, não. Era só no papel, mas ele morava comigo, ele gostava de mim. Não saía lá de casa. Disse que não gostava de você mais não. Então, eu que vou ter direito à pensão. Aí começa a confusão. Aqui, a gente tem que levar para o lado jurídico. Por quê? Se a Joana fosse um amante dele, não tivesse a característica da união estável, né? Porque como ele era casado, ele não poderia ter outra união estável. Nesse caso aqui, ela é chamada de concubina. Peraí. Concubina. Esse é o nome que é utilizado aí juridicamente para amante, né? Então, concubina é o nome que é utilizado para amante. Nesse caso aí, a concubina está em discussão no STF. Esse lance aí, se teria direito, porque às vezes tem pessoas que têm amante por 10, 20, vivem mesmo assim uma relação casado no papel, vivendo juntos, mas uma relação com a outra pessoa assim muito
já forte com a outra, né? Então, nesse caso, ficaria a discussão. E aí o STF está decidindo, caso ele mude de opinião, eu vou gravar essa aula novamente, sempre vai ser assim, sempre que tiver alguma alteração na legislação, alteração na jurisprudência, eu vou gravar de novo para vocês a aula. Mas hoje, o entendimento que vale, e possivelmente é o que vai prevalecer, é que não tem a concubina, vou ter até, peraí que eu pagar bem, que eu botar o nome aqui direito, tá? Concubina. Pronto. Então, a concubina, ela não vai ter direito aí à pensão por morte. Nesse caso, só quem vai ter direito é a Maria. A concubina não vai ter direito à pensão por morte. Deixa eu só ajeitar o microfone aqui, pronto. Tava caindo aqui. Então, a concubina não vai ter direito, só a Maria que vai ter direito. Mas aí, vou até colocar um xizinho aqui, mas aí tem outra situação. Qual é a outra situação? Imagina que o João estava separado da Maria, só que ele estava pagando pensão alimentícia para ela. E ele vivia uma união estável com a Joana. E o João veio a falecer. Nesse caso aqui agora, quem que vai ter direito à pensão? As duas. As duas vão ter direito à pensão por morte. Eu estou falando pensão por morte, mas aqui são os benefícios, né? Pensão por morte e auxílio reclusão, porque a prova cobra mais pensão por morte, mas é os benefícios que os dependentes vão ter. Então, nesse caso aqui, é diferente. O João estava separado da Maria, mas ainda continuava pagando pensão alimentícia para ela e vivia a união. Não era a Joana não era amante dele, não era concubina dele. Ela e vivia em união estável com ela. Então, nesse caso, as duas, se ele deixou aí 5 mil, vai ficar 2.500, se só existirem as duas, né? Se não tiver filho, vai ficar 2.500 para cada uma, beleza? Cuidado com esse detalhe. Vamos lá. Ex-cônjuge é companheiro que tem direito à prestação alimentícia após a separação judicial ou divórcio figuram como dependentes. Igual o que eu falei para vocês, ó. Ex-cônjuge, ex-companheiro que tem direito à prestação alimentícia após a separação judicial ou divórcio figura como dependente. Então, se continuou aqui, ó, recebendo a prestação de alimentos, continua recebendo a pensão alimentícia, vai ter direito à pensão por morte, figura aí como dependente. Tranquilo? A súmula 336 eu já comentei. O STF aí, o tema 529. A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia, pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. É esse entendimento aqui do STF que traz com que a amante, né, a concubina, não tenha direito à pensão por morte, porque ele estava casado, vivia com a amante, né, então não vai ter o direito, por conta da monogamia, como é chamado. Como é que ele é... Aí, não, professor, mas não podia ser união estável, como é que ele é casado e tem união estável com outra, ao mesmo tempo? A situação de baixo é diferente, ele está separado dela, pode ser uma separação de fato, separação judicial, um divórcio, e está pagando pensão alimentícia. Ele não vive mais com ela, já acabou. Agora ele está vivendo com a outra, em união estável. Aí tem as duas, nesse caso, terão direito à pensão por morte. Beleza? Se ele separar, por exemplo, da Maria, e a Maria não receber pensão alimentícia dele, e ele viver em união estável com a Joana, só quem vai ter direito é a Joana. Nesse caso aí, a Maria, como não recebia pensão alimentícia, já divorciou, ela não vai ter direito à pensão por morte dele. A questão do divórcio tem que saber a pensão alimentícia, né? Se está recebendo ou não, para saber se vai ter direito à pensão por morte.
E lógico que aqui a gente está analisando a situação do cônjuge, do companheiro e da companheira. Se tiver filhos, aí vai ter outra análise aí, mas aqui a gente não chegou, é como se não tivesse filho aqui, os exemplos para vocês compreenderem. Beleza? Agora terminamos aí várias informações importantes sobre o cônjuge. Agora vamos trabalhar com a outra classe, que é do filho. Trabalhar agora o filho não emancipado em qualquer condição menor de 21 anos. Vamos lá. O que significa o filho não emancipado? Emancipação é uma coisa lá do Código Civil, que é você emancipar uma pessoa para a vida civil. É como você tornar ela maior de idade para a vida civil. Eu fui emancipado. Quando eu tinha 16 anos, eu fui emancipado. Por quê? Porque os meus pais queriam abrir uma empresa no meu nome. E eu já trabalhava, eu também queria trabalhar nessa empresa. E para isso eu precisava ser emancipado. Aí eu fui emancipado na época, com 16 anos, me tornei maior para a vida civil. Então eu poderia agora ser dono de uma empresa, coisa que outras pessoas só poderiam com 18 anos. Então a emancipação é isso. Só que em consequência, na época, eu tinha 16 anos, meus pais não tinham muito conhecimento de direito, não se tocaram que eu estava perdendo o direito à pensão. Graças a Deus não aconteceu nada, né? Hoje eu já tenho muito mais de 16, muito mais de 18 e muito mais de 21, já saí de todas as situações aí. Mas na época, se meu pai, Deus o livre, tivesse vindo a falecer, eu não teria direito à pensão dele. Por quê? Porque eu estava emancipado. Então, de 16 ali anos eu já me emancipei, eu fiquei sem o direito à pensão por morte, tanto do meu pai como da minha mãe, nesse caso aí. Então, a emancipação é isso. É quando os pais vão lá no cartório e dizem, não, estou emancipando, estou dando aqui os meios para que ele possa, muitas vezes o Código Civil fala, exercer os atos da vida civil, casamento, colar grau, trabalhar no comércio, né, exercer aí, cuidado que não é a maioridade penal, né, muita gente confunde, que às vezes, eu sou emancipado, eu posso tirar a CNH, eu posso, não, calma, não é maioridade penal, é maioridade civil, é para os atos da vida civil que você fica emancipado. Então, o filho não emancipado de qualquer condição. Esse de qualquer condição é por conta do seguinte: é qualquer filho. É o filho biológico, é o filho adotado, é o filho que ele teve, como às vezes é chamado, fora do casamento. A gente vai lá trabalhar com a Joana de novo, com a concubina aí. É filho, não interessa. É o filho de qualquer condição, não é emancipado menor de 21 anos. Cuidado, não é 18. Para o direito previdenciário, não entra a regra de 18 anos. Então, às vezes a pessoa pensa, né? Completei a maioridade, deixei de ser dependente. Não. Você vai continuar a ser dependente até os 21 anos de idade. Outra regra que muita gente confunde. Professor, se eu estiver na faculdade, eu fico com direito até os 24 anos? Não, não existe essa regra aqui. Professor, mas me disseram que sim, falaram. Existem vários outros lugares, como, por exemplo, o plano de saúde. Eu também fiquei com o plano de saúde do meu pai até os 24 anos, porque eu estava na faculdade. E vários outros locais utilizam essa regra realmente de faculdade e até os 24, se estiver na faculdade e até os 24 anos. Mas para o direito previdenciário, nessa questão dos dependentes, isso daí não é utilizado. Então, o filho não emancipado por condição menor de 21 anos. Pronto, é isso daí que acontece. Beleza? Então, ó, vamos analisar aqui essa questão do filho de qualquer condição. O João Marra Maria são casados, né? Casados. A Joana é a concubina, amante aí do João. Nesse caso, ela hoje, né, não tem direito à pensão por morte dele. Só que a Joana teve um filho com o João, o Jorjão. O Jorjão é filho do João. É um filho, né? Fora do casamento ele não é vamos imaginar aqui que o João Marra Maria tem dois filhos. Tem o Jomar, de 10 anos,
e a major, de 8 anos. Nesse caso, quem são os dependentes? Quem vai receber pensão por morte aí do João? A Maria, que é a esposa dele, o Jomar, que é filho dele, a Major, que é filha dele, e o Jorjão, também, é filho dele também. Ah, professor, mas é filho com a mãe. Sim, não interessa, é filho. Ó. Ele fala filho de qualquer condição, não interessa, filho é filho. Beleza? Então ele também vai ter direito à pensão por morte. Vai ter 4 pessoas tendo direito a essa pensão por morte. Cuidado com essa situação aqui, porque ela é bem interessante. A amante, a concubina, ou o amante, não tem direito, mas o filho que porventura vier dessa relação vai ter direito, sim. Tranquilo? Beleza. Olha aqui essa súmula 37 da TNU, Turma Nacional de Unificação. Ela fala: a pensão por morte devida ao filho até os 21 anos de idade não se prorroga pela pendência do curso universitário, confirmando o que eu acabei de falar para vocês. Beleza. Agora vamos trazer uma equiparação ao filho. Equipara-se a filho para fim de recebimento da pensão por morte exclusivamente o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica. Cuidado, porque quando a gente fala assim, enteado, menor tutelado, existe outra categoria aqui. Existe o enteado. E o que é um enteado, professor? É quando você casa com uma pessoa que ela já tem um filho. E aí passa a morar os 3. Ali é o seu enteado. Ele equipara-se ao filho. Ele não é seu filho, mas equipara-se a filho. Menor tutelado. O juiz deu a tutela de algum menor, né, para você. E o menor sob guarda. Você está sob a guarda de alguma pessoa, de algum menor aí, alguma criança, algum adolescente. Para fins previdenciários, equipara-se a filho esses dois, o menor sobre guarda. Olha que a informação, pegadinha de prova. O menor sobre guarda não se equipara ao filho. Isso é pegadinha de prova. Então, o enteado equipara-se ao filho, menor tutelado também equipara-se ao filho. Mas cuidado também com outra informação. Isso aqui foi na reforma da Previdência, ó, emenda constitucional 103, e essa palavra exclusivamente é que destaca isso. Desde que comprovada a dependência econômica. Eu já falei, trazendo agora a parte legal, legislativa aí, ó. A dependência econômica das pessoas de que trata o inciso primeiro, que aqui é a classe 1, é presumida. E as demais devem ser comprovadas. Então, é o seguinte, voltando aqui para as classes. Classe 1, a dependência econômica, ela é presumida, não precisa comprovar. Foi o exemplo que eu falei. A mulher ganha 15 mil, o homem ganha 3. Ela vai ter direito à pensão dele? Vai, porque a dependência econômica é presumida. Agora, os pais e o irmão precisam comprovar a dependência econômica. E aqui, cuidado, né? O filho tem a dependência econômica presumida. O filho não precisa comprovar que depende aí do pai dele. Mas o enteado e o menor tutelado é uma exceção. Eles precisam comprovar a dependência econômica. Porque eles não são filhos, eles são equiparados a filho. Beleza? Então, cuidado com essa pegadinha. Classe 1 não precisa comprovar a dependência econômica, é presumida. Aí você lembra, mas tem uma exceçãozinha, o enteado e o menor sob tutela. Já as outras classes, 2 e 3, precisam comprovar a dependência econômica. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Essa emenda constitucional ela veio porque tinha uma discussão muito grande
e você tem que tomar cuidado com essa parte aí do menor sob guarda. Observe aqui essa questãozinha do próprio INSS, ó. Acerca dos segurados e dos benefícios da Previdência Social, julgo o item. Equiparam-se aos filhos, mediante declaração escrita do segurado, comprovada a dependência econômica na forma estabelecida pela legislação, o enteado e o menor sob guarda. Olha aí, despegadinha de prova. Errado. Desde que não possuam bens suficientes para seu sustento e educação. Não, aqui é o menor tutelado, menor sob tutela, não sob guarda. Beleza? Informaçãozinha que eu coloquei aqui, muito importante para a prova. Agora vamos terminar a classe 1 com a última classe, que é o filho inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental, ou deficiência grave. Aqui é o filho, né, que é pessoa com deficiência. Um detalhe que você tem que analisar aqui é porque não tem idade. Não cessa com a idade. Para os outros filhos, é o filho não emancipado menor de 21 anos. Então, vai até 21 anos a qualidade aí de dependente. Já aquele que é considerado inválido ou tem deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, não tem idade. Ele recebe a pensão ali por tempo indeterminado. Não é assim, há tantos anos. Não, não existe essa regra aí, beleza? Não foi falado nada sobre a questão temporal de idade para eles. E outra regra também interessante é que o exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Então, o fato dele estar trabalhando, ele exercendo aí atividade remunerada na condição de microempreendedor individual, isso não vai impedir dele receber a pensão por morte, ou se ele já estiver recebendo, ele não vai perder a cota dele naquele benefício. O filho aí com deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Beleza? Cuidado com essa informação, ela é muito importante. Chegamos agora na classe 2. Classe 2 entra os pais. Aqui não tem muita dificuldade, é só você saber que para chegar nos pais, não pode existir nenhum dependente da classe 1. E outra coisa, um tópico bem interessante. Imagina o seguinte, imagina que a pessoa só tinha um filho. Aqui o João, só tinha aqui o Pedro. Pedro tinha 20 anos. O João faleceu. Então, o Pedro vai receber a pensão por morte até 21 anos. 21 anos acaba esse direito. Aí quer dizer que passa para os pais? Acabou para o Pedro e vai passar para a classe 2? Não. Não existe essa hipótese. Para passar para a classe 2, não tem que existir nenhum da classe 1. Existindo alguém da classe 1, acabou classe 2, acabou classe 3. Não interessa quanto tempo a pessoa vai ficar recebendo, mas não vai transferir. Situação diferente é o seguinte, é se o João, ele tem o Pedro e a Ana, aqui de filho, e aí o Pedro tem 20 anos, a Ana tem 15 anos. Então, os dois vão receber, vamos supor aqui, 2.000. Aí um recebe 1.000 e o outro recebe 1.000. Se o Pedro completa 21 anos e ele não tem nenhuma deficiência, não é inválido, acaba para ele o direito à pensão por morte. Aí o valor que ele recebia passa para ela. Passa por 2.000. Ela fica recebendo o valor total até ela completar 21 anos. Isso acontece muito com a esposa, com o esposo, porque geralmente a pessoa vem a falecer e deixa a esposa e filhos, né? Aí vamos supor, fica 3 partes. Se for 2 filhos e a esposa, então divide a pensão por 3. Como os filhos são menores, geralmente é a esposa que organiza tudo, né? Ou o esposo também. Aí os filhos vão crescendo, vão
perdendo o direito da parte deles e vai voltando para a mãe. Aí a mãe fica depois com direito à pensão total, beleza? Então, cuidado com isso daí. E outro detalhe que você também tem que observar é que eles, para chegar aos pais, tem que ser duas situações. Primeiro, não tem que existir ninguém da classe um, então não tem cônjuge, não tem companheiro, não tem companheira, não tem filho, não tem nada, não tem ninguém da classe um. Não tem os equiparados, chegou nos pais, pronto. Mas não é automático, como eu falei. Os pais precisam comprovar a dependência econômica. Se os pais, não, os pais dele vivem normal. Os pais já são aposentados, ou então os pais trabalham, não depende daquela pessoa que faleceu. Então não vai ter direito à pensão, não. Para ter direito à pensão, tem que comprovar. Ó, eu dependo dele, ele que pagava minhas contas, eu vivia com ele. Aí sim, aí é que vai ter direito à pensão. Então precisa também comprovar a dependência econômica. Beleza. Olha essa questão aqui. A respeito do regime geral da Previdência Social, julgo o item que se segue considerando jurisprudência de tribunais superiores. Os genitores de segurado do regime próprio de Previdência, genitores é a mesma coisa dos pais aí. Serão seus dependentes independentemente de comprovação da dependência econômica. Está errado. Para os genitores, né, os pais serem dependentes, precisam comprovar a dependência econômica. Beleza. Chegamos agora na classe 3, que é a última. Para chegar nela, não tem que existir ninguém da classe 1, ninguém da classe 2, aí é que chega, que é o irmão. Que é a mesma regra para o filho. Ó. O irmão não é emancipado de qualquer condição menor de 21 anos. Ou inválido que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Beleza? A mesma coisa que ele fala para o filho. O filho não é emancipado de qualquer condição menor de 21 anos. Ou o filho inválido que tem deficiência. Então, é a mesma regra aqui. Não tem muita dificuldade, não. Você lembrou da regra do filho, lembra da regra do irmão. Só saber que eles estão em classes diferentes. O filho está na classe 1, o irmão está na classe 3. E aqui também precisa comprovar a dependência econômica. Pronto. Vamos resolver aqui algumas questões. Observa que o que eu fiz com vocês aqui, ó, isso aqui eu deixei até em branco no slide, que era para vocês mesmos preencherem, para vocês entenderem. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, porque é o que a questão vai perguntar. São esses casos aqui hipotéticos. Olha essa questão aqui, caiu no INSS em 2012. João fora casado com Maria, com quem teve 3 filhos. João Júnior, de 22 anos e universitário, Marília, com 18 anos, e Renato, com 16 anos, na data do óbito de João. Então, o seguinte, o João, casado aí com a Maria até então, e 3 filhos. O João Júnior, de 22, e a questão maldosa diz que ele era universitário, para confundir com a regra dos 24 anos. Marília, 18 anos, e Renato, com 16 anos. Pronto. É interessante vocês copiarem isso na questão, porque ela vai trazer mais informações. João se divorciara de Maria, que renunciou ao direito a alimentos. Opa! Então, João era divorciado de Maria e ela não recebia pensão alimentícia. Pronto. Posteriormente, João veio a contrair núpcias com Norma, com quem manteve união estável até a data do seu óbito. Opa! Então, João, divorciou da Maria, agora eu vou ter uma união estável com Norma. Então, tinha uma união estável com Norma. Norma possui uma filha, que é a Miriam. A Miriam era uma confusão danada nessa família, né? Que era que mora com a mãe e foi por João sustentada. Nessa situação, são dependentes de João, segundo a legislação previdenciária. Vamos lá. Maria é dependente dele? Não.
Poderia ser, mesmo divorciada, ela poderia ser se ela tivesse recebendo pensão, mas botou, renunciou direito a alimentos. João Júnior é um dependente dele? Não, porque ele já tem 22 anos e é o filho não emancipado menor de 21 anos. E a questão não disse se ele tinha alguma deficiência. Se ele se dissesse, João Júnior tem uma deficiência grave, João Júnior é inválido, aí sim, aí mesmo com 22 ele ainda seria dependente. A Marília, sim, é dependente. Pronto, Marília sim é dependente. Qual é o nome do outro aí? Cadê? Renato. O Renato também é dependente, tem 16 anos, é filho. Pronto. A Norma, a questão diz que ele tinha uma união estável com ela. Então, a Norma é sim dependente dele. Olha, a situação aqui da questão é essa bem daqui, ó. Essa quarta situação aqui. A diferença é porque que eu coloquei, ó, recebe pensão alimentícia, agora, só colocar aqui, não recebe pensão alimentícia, não recebe pensão por morte. Pronto, é a situação da questão ali. Beleza. Então, a norma aí, na questão, ela é dependente? É. E a Miriam? Também. A questão foi um pouco falha, porque poderia ter botado assim, que a Miriam dependia economicamente, né? Mas botou assim de outra forma, era sustentada, botou, e foi por João sustentada. Mas tudo bem. Então é o seguinte, então tá aí dizendo que tinha uma dependência econômica, mas era melhor ter colocado de forma mais expressa. Nessa situação são dependentes de João. Então, João Júnior? Não, havia que não, porque ele já tem 22. João Júnior? Não. Aqui João Júnior também, aqui João Júnior também. A questão matar só com isso aqui, né? Marília é dependente? Sim, Marília tem 18 anos. Renato, também, 16 anos. Miriam, também, é enteado dele e dependia economicamente dele. E a Norma, sim, porque ela tinha união estável. Então, essa questão muito boa, resumiu tudo que foi visto aqui. E deu para trabalhar vários tópicos. Você observa aí, ó, caiu no INSS em 2012. É esse tipo de questões que vocês vão enfrentar na hora da prova, trazendo situações hipotéticas. E aí você vai saber quem é que tem direito, quem é que não tem direito, utilizando as regras previdenciárias que foram agora estudadas. Tudo bem tranquilo. Outra questão. No item que se segue é apresentada uma situação hipotética seguida de uma assertiva a ser julgada. Fernanda foi casada com Lucas, ambos segurados da Previdência Social. Há muito tempo separados, resolveram formalizar o divórcio. E pelo fato de ambos trabalharem, não foi necessária a prestação de alimentos entre eles. Ok. Fernanda, casada com Lucas, divorciaram e não recebeu pensão alimentícia de ninguém. Nessa situação, Fernanda e Lucas, após o divórcio, deixarão de ser dependentes um do outro junto à Previdência Social. Certíssimo. Porque, ó, não foi necessária a prestação de alimentos entre eles. Se o Lucas, por exemplo, recebesse uma pensão alimentícia da Fernanda, ele era dependente. Se a Fernanda recebesse uma pensão alimentícia do Lucas, ela era dependente. Mas como divorciar acabou, divorciou, acabou. E não recebe pensão, então eles deixaram de ser dependentes um do outro junto à Previdência Social. Outra questão aí caiu no INSS 2008. Célio, segurado empregado da Previdência Social, tem um filho com 28 anos de idade que sofre de doença degenerativa em estágio avançado, sendo, portanto, considerado inválido. Nessa condição, o filho de Célio é considerado seu dependente, mesmo tendo idade superior a 18 anos. A questão foi até assim, podia ter botado mesmo idade superior a 21 anos, né? Mas botou 18, beleza. E está correto. Por quê? Vamos imaginar, o Célio tem 3 filhos, o A, o B e o C. O A tem 26 anos, o A tem 22 e o C tem 28, que é o da questão. Só que o que tem 28 é inválido. Esse aqui é dependente dele? Não. Por quê? Porque já passou de 21 anos. Esse aqui também não, já passou de 21 anos. Mas esse daqui é dependente dele? É, porque é inválido, não tem questão de idade. Então, nessa condição, o filho de Célia é considerado seu dependente, mesmo tendo idade superior a 18 anos, correta aí a questão. Outra questão.
César, segurado da Previdência Social, vive com seus pais e com seu irmão Getúlio, de 15 anos de idade. Então, César, a questão diz que ele não é casado, nem nada, né? Vive com os pais e com o irmão, e o irmão tem 15 anos, que tem que analisar a idade do irmão também, né? Que a mesma idade do filho, 21, é para o irmão. Se o irmão dele tivesse 22, por exemplo, tá fora. Salvo se tivesse doença grave, inválido, alguma coisa. Nessa situação, o falecimento de César somente determina o pagamento de benefícios previdenciários a seus pais e a seu irmão, se estes comprovarem dependência econômica com relação a César. Muito cuidado com essa questão. Se vocês forem resolver ela aí nesses programas de questões, né, vocês vão observar que é uma questão polêmica, porque você olha assim a primeiro momento e acha que está certo. Ah, o pai e o irmão têm que comprovar dependência econômica. Só que você esquece de uma regra. Qual é a regra? Classe 1, classe 2 e classe 3. Se eu tiver de uma, exclui da outra. Então, se os pais comprovarem a dependência econômica, o irmão está fora. E aqui diz, ó, determina o pagamento de benefício previdenciário a seus pais e a seu irmão. Não, os dois não vão receber juntos. Não tem como os dois receber, os pais e o irmão receber juntos. Não tem como, ó, são classes diferentes. Voltando aqui bem no início, ó, classe 1, classe 2, os pais, e classe 3. Se eu tiver alguém da classe 1, acabou classe 2, acabou classe 3. Se eu tiver classe 2, acabou classe 3. Então, os pais não vão receber juntos. Não tem como. Porque se os pais se encaixarem, o irmão está fora. Se os pais não se encaixarem, não receberem, não comprovar a dependência econômica, aí é que o irmão vai receber. Beleza? Questãozinha muito boa essa daí. Vamos lá. Vamos passando aqui. Cadê? Pronto. Então, a questão tá errada. Beleza. Acho que a última questão, trabalhar com isso aqui, antes de finalizar a aula de hoje. Os destinatários das prestações da Previdência Social, do regime geral de previdência, são os beneficiários, gênero das espécies segurado, que mantém um vínculo em nome próprio, e dependentes, aqueles que dependem economicamente dos segurados nos termos da lei, certo? Tem o segurado da Previdência, o segurado tem a esposa, o filho dele, existe esse vínculo aí, né? O segurado, ele está vinculado ao regime geral, e com isso, o dependente dele também se enquadra aí para receber benefícios da Previdência Social. Então, existe essa relação aí. Para ser dependente, tem que existir o segurado, né? Se a pessoa não é segurada da Previdência, não vai ter dependente. Então, a Previdência também. Aí ele fala o seguinte: o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão de alimentos, concorrerá em igualdade de condição com o companheiro. Perfeita aqui a questão. Foi justamente o exemplo que eu falei do João, da Maria e da Joana. Ele está dizendo, ó, o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, que recebia pensão. Então já está separado, mas está recebendo pensão alimentícia. Tem direito à pensão por morte? Tem. Auxílio reclusão? Tem. Vai concorrer em igualdade de condições com o companheiro. Então, a pessoa já está vivendo na união estável. As duas vão ter direito, ou os dois? Sim, vão ter direito, sim. Questãozinha boa aí, resumindo o que eu expliquei para vocês. E para finalizar, uma alteração em 2019, que vai ser excluído definitivamente da condição de dependente quem tiver sido julgado criminalmente por sentença com trânsito em julgado como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou até tentativa, ó, até a tentativa mesmo, ela vai causar isso daqui. Cometida contra a pessoa do segurado. Ressalvados absolutamente incapazes e inimputáveis. O que é isso daqui? Aqui é, por exemplo, o cônjuge que mata o outro para receber a pensão dele, ou o filho que mata o pai para receber a pensão dele. Se for considerado homicídio doloso, né, se for julgado, não, foi o filho realmente que matou ou tentou, ele vai ser excluído da condição de dependente. Então, a regrinha interessante veio
teve vários casos aí, né? Teve um bem famoso aí, tá virando até filme, minissérie agora, se eu não me engano, esqueci o nome dela agora, mas foi uma moça aí com um namorado que assassinou o pai e a mãe. E aí, nesse caso, na época, né, não tinha essa regra, já faz muito tempo, foi incluído em 2019, mas hoje, se fizer isso daí, acabou, não vai ter direito, vai ser excluído definitivamente da condição de dependente. No finalzinho, ele traz ressalvados absolutamente incapazes e inimputáveis. Aqui é quem não vai ser julgado penalmente, né? Quem é absolutamente incapaz não vai ser julgado penalmente, inimputável também não. Mas o que você tem que analisar aqui é a regra aí da pessoa que comete, ou até a tentativa também, que às vezes a questão pode fazer uma pegadinha dizendo assim, a pessoa tentou matar o pai, a mãe, mas não obteve êxito, então como ela não obteve o êxito, não teve um homicídio doloso e tal, não vai ser excluído. Não, vai sim. A questão do homicídio doloso ou de tentativa desse crime. Só que tem que ser uma sentença com o trânsito em julgado. Beleza? Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje, recheada de informações, mas vocês observarem que tudo que foi explicado cai, e de forma bem objetiva, bem didática, para você compreender esse tema aí. Lembre dessa frase, a cada dia proveitoso de estudos, a realização do seu sonho fica mais próximo. A cada aula você aprende mais, vai conhecendo mais o direito previdenciário, e na próxima aula eu vou trabalhar com vocês os segurados, porque os dependentes, a gente já finalizou todos eles na aula de hoje. Beleza? Um forte abraço a todos e bons estudos.